E aí, pessoal, tudo bem? Vamos prosseguir aqui com a nossa aula. A gente vai falar agora de dividendos, que é um assunto muito cobrado em contabilidade geral. Vou fazer aqui uma breve explicação teórica dos conteúdos a respeito de dividendos, principalmente daqueles dispostos na Lei 6404. Depois a gente vai fazer uma bateria gigante de questões, tá ok? Lembrando que é necessário, principalmente, conhecimento de cálculo de reserva legal quando a gente fala de dividendos, né? Pois a gente vai ver que quando o estatuto é omisso em relação à forma de cálculo de dividendos, dividendos mínimos obrigatórios, a gente utiliza o artigo 202, inciso 1, que fala do lucro líquido ajustado. A gente vai ver que dentre destes ajustes, tem exatamente a importância destinada à reserva legal. Então é importantíssimo, né? Importantíssimo que você domine aquelas exposições de cálculo da reserva legal, ou seja, 5% do lucro líquido em tese vai para a reserva legal, porque em tese, porque a gente tem que verificar aqueles limites máximos, né? Limite máximo, que é o limite obrigatório, de observância obrigatória, e eventualmente, dependendo do tipo de enunciado, a gente tem que analisar também o limite facultativo, ou seja, 30% lá do capital social, né? Ou seja, saldo da reserva legal mais saldo da reserva de capital. Ok? Vamos analisar então essas disposições a respeito de dividendos, que nada mais é do que uma distribuição de lucros, né? É uma distribuição de lucros aos acionistas. Bom, olha o que o artigo 201 fala, né? Companhia somente pode pagar dividendos à conta lucro líquido do exercício, lucros acumulados, assim como reservas de lucros e ainda à conta reserva de capital, mas nesse caso apenas no caso de ações preferenciais. Geralmente a conta lucros acumulados que a gente utiliza para a distribuição de dividendos. Geralmente é a conta lucros acumulados, mas se cair uma questão literal, né, temos essas exposições aqui, então, origem dos dividendos, né, lucro líquido do exercício, lucros acumulados, reservas de lucros e reserva de capital aqui com um asterisco, né, pois apenas no caso de ações o que preferenciais quando essa vantagem for prevista a esse tipo de ação. Bom, parágrafo 1º do artigo 201 fala que a distribuição de dividendos com inobservância do disposto nesse artigo implica responsabilidade solidária dos administradores e fiscais que deverão repor à Caixa Social a importância distribuída sem prejuízo da ação penal, que no caso couber. E o parágrafo 2º diz que os acionistas não são obrigados a restituir os dividendos que, em boa fé, tenham recebido. Presume-se a má-fé quando os dividendos forem distribuídos sem o levantamento do balanço ou em desacordo com os resultados desse, né? Ou seja, distribuiu o dividendo sem levantar o balanço patrimonial, por exemplo, ou desacordo com a DRE na própria, ou seja, desacordo com o próprio resultado apurado na DRE, né, presume-se a má-fé. Ok? Bom, dividendo obrigatório, esse aqui, né, é o slide aqui mais importante a respeito de dividendos, sem dúvida nenhuma. O artigo 202, ele fala que os acionistas têm direito de receber como dividendo obrigatório em cada exercício a parcela do lucro estabelecida no estatuto. Então essa aqui é a regra geral, pessoal. O dividendo ele é mínimo obrigatório, ele é obrigatório, né? Ele é obrigatório. A entidade tem que distribuir, ela tem que distribuir de acordo com o estabelecido no estatuto, né? Então essa é a regra geral, simples assim. O estatuto fala 30% do lucro serão distribuídos como dividendos. Acabou, chegou no lucro de 100 mil reais, pega 30% e distribui como dividendos. Então o estatuto falou, está falado, essa é a regra geral. Ora, mas professor, e se o estatuto não falar nada a respeito? Se o estatuto não falar nada a respeito, então nesse caso o estatuto é omisso em relação à distribuição, o valor, né, destinado à distribuição então de dividendos mínimos obrigatórios. Então nesse caso a gente utiliza o artigo 202, inciso 1, ou seja, 50% do lucro ajustado. Então, regra geral, quem define é o estatuto, né? Ele definiu de acordo com as disposições do estatuto, pronto, a gente vai calcular dessa forma. O estatuto não definiu, a gente vai pegar então as disposições do inciso 1 do artigo 202. Então olha lá, se esse for omisso, não fala nada a respeito do cálculo dos dividendos, a importância é determinada de acordo com as seguintes normas. Então olha lá, 50%, metade do lucro líquido ajustado, ou seja, diminuído ou acrescido dos seguintes valores. Então o primeiro ajuste, importância destinada à reserva legal. O segundo ajuste, importância destinada à formação da reserva para contingência, ou seja, constituição de valores para a reserva de contingências, ou, né, reversão dessa reserva, por exemplo,
a determinado exercício lá anterior eu constituí uma reserva para contingências, prevendo uma perda julgada provável que não ocorreu agora no futuro. Então, nesse futuro, agora, né, agora eu verifiquei que essa situação não ocorreu, eu vou reverter essa reserva. A gente viu que reserva para contingências, ou ela é utilizada quando se constitui, quando acaba acontecendo aquele fato provável, aquela perda provável, ou ela é revertida caso não ocorra. Então, nesse caso de reversão, eu tenho que fazer o quê? Somar isso aí à base de cálculo dos dividendos, isso que tem lógica. Quando eu constituí lá no passado essa reserva para contingências, eu retirei, eu deduzi esse valor da base de cálculo dos dividendos. Ora, aqui no futuro, né, quando eu verifiquei que não ocorreu aquela situação e estou revertendo aquele valor da reserva para contingências, nada mais justo do que pegar esse valor e oferecer aqui a base de cálculo dos dividendos, ok? Então, essa aqui é a fórmula de cálculo dos dividendos segundo o Estatuto 2, inciso 1, ou seja, a gente está falando aqui do Estatuto omisso. Estatuto omisso. Dividendos serão calculados, se o Estatuto for omisso, de acordo com a seguinte fórmula: 50% do lucro líquido ajustado, ajustado pela importância enviada, destinada à reserva legal, mais ou menos aqui a importâncias revertidas ou destinadas à reserva para contingências, tá ok? Essa fórmula aqui é a que mais cai, A gente vai ver em slides subsequentes, né, que existe uma fórmula maior ainda em determinados casos, de acordo com o enunciado. Essa aqui é que mais cai, basicamente, né, 90% das questões trabalham basicamente com a importância destinada à reserva legal. Algumas delas trabalham com reserva para contingência, então você tem que dominar essa fórmula. Existe uma fórmula maior ainda que a gente vai verificar no próximo slide, tá ok? Então, essa aqui é a fórmula que mais cai, né? Que mais cai, que você tem que dominar. Bom, conforme eu disse, né, existe ainda outras deduções e reversões que a gente pode utilizar no artigo 202, inciso 1, ou seja, Estatuto omisso. O próprio artigo 195A, lembra quando a gente falou de reserva de incentivos fiscais? Ele fala que a Assembleia Geral poderá, por proposta dos órgãos de administração, destinar para reserva de incentivos fiscais parcela do lucro decorrente de doações ou subvenções governamentais. Lembra que ele falava ela que poderá ser excluída da base de cálculo de dividendo mínimo obrigatório. Então, a reserva de incentivos fiscais também pode ser deduzida dessa base de cálculo. E além disso, a gente também viu lá a reserva de lucros específicas. Lembra daquela reserva que recebe exatamente aquela parcela do lucro decorrente da receita de prêmio na emissão de debêntures? Essa reserva é chamada reserva de lucros específicas. Ela também tem o mesmo tratamento aqui do artigo 195A, ou seja, também pode ser deduzida da base de cálculos dos dividendos mínimos obrigatórios, ok? Então, com isso, a gente fica aqui com a fórmula, né? Essa aqui seria a fórmula completona, né? Completa, fórmula completa, no caso do Estatuto omisso. Essa aqui seria a fórmula completa, né? Então, 50% do lucro ajustado pela reserva legal, reserva para contingências, reservas de incentivos fiscais e reserva de lucros específicos. Ainda, né? Ainda coloquei aqui ainda prejuízos acumulados, pois se houver prejuízo acumulado, isso aqui também deduz da base de cálculos de dividendos. Isso aqui é um tanto quanto lógico, né? Por exemplo, quando eu tenho lucro, eu distribuo dividendos. Quando eu tenho prejuízo, eu ligo para o meu acionista e falo: meu amigo, devolva aí parte dos dividendos, né? Me pague agora. Não, evidentemente que não, né? Então esses prejuízos eles ficam ali aguardando, né? Aguardando no PL da companhia. Se no futuro eu tenho lucro, o que eu faço? Eu abato esse prejuízo do lucro, ou seja, certamente isso aí vai ser abatido da base de cálculo dos dividendos. Então, tem todo sentido eu abater prejuízos acumulados da base de cálculo dos dividendos. Nossa, professor, essa fórmula é gigante, eu não estou lembrando quais reservas de lucros eu devo utilizar nesse ajuste do lucro. Eu costumo falar para o aluno, né, lembrar então do seguinte mnemônico, né, Le Contifili. Le Contifili parece francês, né? Algumas aulas eu até coloco aqui a mulherzinha do Google, né, com sotaque francês para falar Le Contifili, com biquinho e tudo, né? Le Contifili, né? Le Contifili. Você vai falar então 477 vezes Le Contifili hoje antes de dormir para lembrar que a reserva então legal, né? Le de legal, conte de contingências, IF de reserva de incentivos fiscais e LE de reserva de lucros específica. Essas são as reservas que deduzem, que ajustam
o lucro líquido no caso de estatuto omisso. Então vou escrever aqui, né? Lembrar aqui do le compte if, le compte-ifle, ou seja, reserva legal, reserva para contingências, reservas de incentivos fiscais e lucros específicas. Essas são as reservas de lucros que podem, né, deduzir ou ainda, né, adicionar valores, no caso de uma reversão, valores então na base de cálculo dos dividendos, ok? Depois, quando a gente realizar alguns exercícios, vocês vão ver que essa fórmula aqui geral, né, raramente é cobrada. Raramente, se não me engano, eu vi uma questão até hoje que cobra essa fórmula geral. É uma questão do CESP aplicada em 2017. Não sei nem se eu coloquei essa questão aqui. Regra geral, as questões que trabalham com o estatuto omisso, ou seja, artigo 202, inciso 1, trabalham com a fórmula ali reduzida, né? Dividendos é 50% do lucro ajustado por reserva legal e muito raramente reserva para contingências. Ok? Vamos lá. O artigo 202 ainda fala que o estatuto poderá estabelecer o dividendo como porcentagem do lucro, né? Então aqui ele está falando da regra geral, o estatuto definindo, né? Ou do capital social, ou fixar outros critérios para determiná-lo, desde que sejam regulados com precisão e minúcia e não sujeitam os acionistas minoritários ao arbítrio dos órgãos de administração ou da maioria. Parágrafo 2 é importante. Muitos alunos confundem o parágrafo 2º do artigo 202 com o artigo 202, inciso 1. Não tem absolutamente nada a ver uma coisa com outra. O artigo 202, inciso 1, ele fala do estatuto omisso, ou seja, o estatuto não fala nada a respeito da distribuição de dividendos. Ora, eu preciso distribuir de alguma forma, distribuo segundo o critério legal, ou seja, artigo 202, inciso 1. O parágrafo 2º, ele fala de uma situação muito específica. O estatuto é omisso em relação aos dividendos mínimos obrigatórios, ou seja, ele não fala nada a respeito. E, por algum motivo, os acionistas querem introduzir no estatuto normas sobre essa matéria, ou seja, os acionistas querem deliberar a respeito disso, introduzir ali no estatuto, olha, o estatuto vai definir X% do lucro, quer definir. Então, é uma proteção ao acionista, né? Então, o parágrafo 2º é uma proteção ao acionista. Os dividendos mínimos, agora que estão sendo introduzidos a partir desse momento no estatuto, não podem ser inferior a 25% do lucro ajustado. Então é uma proteção, porque, vamos lá, eu estou querendo adquirir ações da entidade A. Eu vou lá no estatuto da entidade A e eu vejo que ela paga 10% apenas, né, do lucro a título de dividendos. Eu sei que ela paga 10%, então se eu adquirir essa ação, eu já estou sabendo que ela vai pagar 10%. Então não tem problema nenhum, o estatuto já definia, era muito claro. Agora, eu estou querendo adquirir ações da entidade B e o estatuto é omisso, não fala nada a respeito. Eu vou lá, adquiro ações da entidade B, vou recebendo ao longo dos anos 50% do lucro ajustado a título de dividendos. Aí, determinado ano, chega lá e a Assembleia decide deliberar a norma a respeito disso. Ora, é uma proteção para mim, porque quando adquirir essas ações, o estatuto era omisso. Né? Então, uma proteção para mim. Né? Não vão poder, por exemplo, definir que o estatuto seja, aliás, não vão poder definir, por exemplo, que o dividendo seja de 3% do lucro. Não, de jeito nenhum, porque existe uma proteção para mim de 25% do lucro líquido ajustado. Ou seja, o estatuto era omisso e passou agora a uma situação de deliberação, ou seja, definição do percentual para pagamento dos dividendos mínimos obrigatórios. É uma proteção, tá ok? Então não tem absolutamente nada a ver com o artigo 202, inciso 1. Então olha lá, quando o estatuto for omisso, então ele é omisso, né, e a gente foi utilizando o artigo 202, inciso 1 ao longo dos anos, agora a Assembleia Geral delibera alterá-lo para introduzir normas sobre essa matéria. O dividendo não poderá ser inferior a 25% do lucro ajustado nos termos do inciso 1 deste artigo, ou seja, do lucro líquido ajustado conforme o artigo 202, inciso 1. Então é uma situação muito clara, né? Bom, vamos falar de dividendos intermediários também, né? A companhia que por força de lei ou disposição estatutária levantar balanço semestral poderá declarar por deliberação dos órgãos de administração, se autorizados pelo estatuto, dividendo a conta lucro apurado nesse balanço. A companhia poderá, nos termos de disposição estatutária, levantar balanço e distribuir dividendos em períodos menores, desde que o total dos dividendos pagos em cada semestre não exceda o montante das reservas de capital de que trata o parágrafo 1º, artigo 182. E o parágrafo 2º fala que o estatuto poderá autorizar os órgãos de administração a declarar dividendos intermediários à conta lucros acumulados ou reserva de lucros existentes no último balanço anual semestral. Esse artigo não cai muito em prova, não.
Bom, pagamento de dividendos, vamos ver aqui o artigo 205, que não é assim também muito cobrado em provas, mas só para a gente finalizar o estudo dos dividendos, né? Olha lá, a companhia pagará o dividendo de ações nominativas à pessoa que na data doada da declaração estiver inscrita como proprietário ou usufrutuário da ação. Os dividendos poderão ser pagos por cheque nominativo remetido por via postal para o endereço comunicado pelo acionista da companhia ou mediante crédito em conta corrente bancária aberta em nome do acionista. Parágrafo 2º fala que os dividendos das ações em custódia bancária ou em depósito, nos termos do artigo 41 e 43, serão pagos à companhia e à instituição financeira depositária, que será responsável pela sua entrega aos titulares das ações depositadas. E o parágrafo 3º fala que o dividendo deverá ser pago, salvo deliberação em contrário, no prazo de 60 dias da data em que ele for declarado, ou em qualquer caso, dentro do exercício social. Esse artigo 205, né, não é assim muito cobrado em provas de contabilidade geral, assim como o 204. Bom, vamos às questões, né? As questões de dividendos são mais práticas, você vai ver aqui que são mais práticas, envolvem muitas delas contas, né? Só para começar, a gente pegou uma questão aqui teórica, tá ok? Então vamos lá, questão número 1, aplicada pelo CESP em 2017. O total de dividendos reconhecidos como distribuição aos acionistas durante dado exercício pode ser evidenciado na DMPL. Eu coloquei essa questão para a gente verificar qual que é o lançamento contábil da distribuição de dividendos. Então, geralmente, como regra, a gente debita a conta lucros acumulados, que seria aqui a origem, né, dos dividendos, lucros acumulados, né? Isso aqui faz, então, um impacto, né, negativo no PL, estou debitando uma conta do PL, e eu credito dividendos a pagar. É uma obrigação. Dividendos a pagar. É uma obrigação. Lembra que a gente acabou de ver, tem que ser pago aí dentro de 60 dias. Então, isso aqui está lá no passivo circulante, né? Então, esse aqui é o lançamento, né, de distribuição de dividendos. Perceba, portanto, que há um impacto negativo no PL, né? Um negativo no PL, estou diminuindo o PL e constituindo um passivo. Ora, se há um impacto no PL, certamente isso vai ser evidenciado na demonstração das mutações do patrimônio líquido, que a gente ainda não viu, né? Mas olha o nome dessa demonstração, demonstração das mutações, ou seja, das variações ocorridas dentro do patrimônio líquido. Ora, se essa distribuição, eu fiz um lançamento a débito numa conta do patrimônio líquido, né? Certamente será um fato evidenciado dentro da DMPL. Não se preocupe, a gente vai ver a DMPL em a aula futura, aqui foi mais aqui o foco do lançamento contábil da distribuição da distribuição de dividendos, ok? Então, evidentemente que aqui a questão está correta, né? A questão está correta. Então, sim, vai ser evidenciado na DMPL, porque é um impacto negativo aqui no patrimônio líquido da entidade. Questão 2, vamos lá para a gente começar então a brincar com essas questões práticas, né? Bom, uma empresa ao final do exercício social de 2016 apurou um lucro de R$100 mil e apresentou no balanço patrimonial de 31 de dezembro de 2016 um capital social de 300 mil, um saldo da reserva legal já de 58 mil e prejuízos acumulados de 40 mil reais. Nessa situação, considerando as destinações para a reserva legal, ou seja, 5% do lucro do exercício, ainda 10% para a reserva de contingências, 20% para a reserva estatutária, 4 mil para a reserva de incentivos fiscais, 6 mil para reservas de lucros específicas. E se o estatuto for omisso, então se ele for omisso a gente vai utilizar o artigo 202, inciso 1, 202, inciso 1, 202, inciso 1. Então, qual que é o valor mínimo de dividendos a serem distribuídos? Então, essa questão é exatamente aquela que eu falei que é a mais completa que eu já vi a respeito do estatuto omisso, né? Onde a gente vai usar a fórmula, né, que eu chamo aí de Leconteifle, né? Leconteifle. Ele utilizou todas essas reservas de lucros. Todas essas reservas de lucros, algo que eu realmente nunca havia visto em uma questão de prova, tá ok? Então essa questão, se você conseguir dominar essa questão, você mata qualquer outra questão de reserva, aliás, de dividendos mínimos obrigatórios. Então a gente viu que os dividendos, né, no caso do estatuto omisso, são de 50%, né, do lucro ajustado.
do lucro ajustado. Então, o lucro líquido vai ser ajustado pelo Lecontifre, né? Reserva legal mais ou menos reserva para contingências, lembra do Lecontifre, né? Mais ou menos reservas de incentivos fiscais, ou seja, reversões e constituições, mais ou menos reservas de lucros específicas. E ainda lembra que também há a figura do prejuízo acumulado, que aqui também entrou em cena. Aqui também entrou em cena. Bom, então a primeira coisa que eu tenho que saber é o valor destinado à reserva legal. Então vamos lá. Reserva legal, a gente sabe que antes de qualquer destinação, 5% do lucro líquido do exercício vai para a reserva legal. No entanto, cuidado que aqui tem prejuízo, né, acumulado. Então, a gente tem que deduzir esse prejuízo aqui dessa base de cálculo. Então, lucro líquido do exercício menos prejuízos acumulados. Então, vamos lá, 5% vezes lucro líquido, que foi de 100 mil reais, 100 mil reais, menos os prejuízos acumulados que ele falou que são de 40 mil reais. 40 mil reais. Com isso, a base de cálculo aqui, 60 mil reais vezes 5, dá 3 mil reais para a reserva legal. Né? No entanto, a reserva legal já tem aqui, ó, 58 mil reais. Eu preciso saber se eu posso destinar. Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou, curtiu o professor Igor Sintra? Top de linha, professor Igor Sintra, professor aqui da LA Concursos, o professor de contabilidade geral e contabilidade avançada. Quero fazer um convite muito especial. Primeiro, para você concluir a gravação dessa aula, você terminar essa videoaula, porque você assistiu apenas um pequeno pedaço da totalidade da aula. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que nós aqui da LA Concurso, nós temos um super projeto de Cefaz Brasil, é isso mesmo. Todos os concursos de Secretaria de Estado de Fazenda, nós aqui da LA Concurso, nós estamos preparados para te atender. Então, olha só, essas aulas, o módulo completo de contabilidade geral e contabilidade avançada e algumas revisões encomendadas para o professor Igor Sintra, este módulo, mais as outras disciplinas do concurso de Cefaz. Professor, quais outras disciplinas? Português, matemática, os direito administrativo, constitucional, civil, se tiver, penal, qualquer direito que tiver, mais legislação específica, direito tributário e assim por diante. Nosso curso, qualquer curso de Cefaz Brasil, ele custa apenas 10 parcelas de R$60. 600 reais é o nosso curso. Este curso nosso Cefaz com as aulas do professor Igor Sintra custa apenas R$600. É isso mesmo, R$600, 180 dias de acesso. Você terá direito a todas essas videoaulas de direito, de todos os direitos, contabilidade, ou seja, o curso Cefaz completo, ponto a ponto, e mais legislação específica com nossa equipe de professores aqui da LA Concurso. Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo, clique nesse link que você vai lá diretamente na nossa página da Cefaz Carreira Fiscal aqui da LA Concurso. Espero vocês, um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.